Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês nessa manhã de sexta-feira, né? Nosso bom dia aí para Esperantina, para Capitão Gervásio Oliveira, para Isaías Coelho, para João Costa. Bom dia também aí para todos vocês. Bom dia, para a professora Gardene acompanhando a gente. Nosso bom dia aí para Meire Mendes, né? Bom dia também aí para Keila, bom dia Maria Mendes, bom dia Arley, bom dia para vocês todos, bom dia Leila, muito bom dia para todos vocês, e é uma satisfação enorme estar com vocês. E hoje nós vamos trabalhar com vocês alguns tópicos básicos da disciplina, e isso como nosso objeto de estudo, de conhecimento, tópicos básicos da disciplina. Mas a gente vai dar uma especificada bastante, tá, pessoal? Nós vamos solidificar alguns conhecimentos, porém, nós vamos trabalhar também, né, na questão do módulo que é a entrega do trabalho. Então, pessoal, olha aí, agora que nós vamos, né, podemos até conversar um pouquinho mais, né, com o trabalho que vocês vão ter que desenvolver. E dentro da solidificação do conhecimento, pessoal, nós não tivemos uma parte que falamos de projeto? Então, agora, a gente falou, uma das partes, né, que a gente falou no primeiro módulo, bem no comecinho da disciplina, nós falamos de projeto. Então, agora nós vamos ver como fazer esse projeto. Primeira coisa que nós já temos aí estabelecido, né, inclusive está no nosso plano de aula, né, professores? Há uma entrega, né, uma apresentação do trabalho, né, de uma apresentação de um projeto. E é esse momento que nós vamos estar oportunizando que os alunos possam explicar seus conhecimentos, né? E aí vai ter oportunidade de fazer a apresentação, né, via Meet, né, lá no dia 15 e no dia 22, tá? Nós vamos ter aí 2 dias para apresentar esse trabalho, dia 15 e dia 22. Ei, professor, quando é que Ora, menina, dia 15 e dia 22 que vai apresentar o projeto. Então, veja só, temos que correr bastante, porque o tempo já está rápido, né? Falta menos de um mês aí para a gente chegar no dia 15. Então, vamos aprender muita coisa para a gente aprender esse projeto, tá? Então, já estamos aqui com vocês com o cronograma de entrega do trabalho, dia 15 e dia 22. Ô, professor, eu vou entregar que dia? Dia 15 ou dia 22? Bom, aí, né, de acordo com o que vocês vão estar desenvolvendo, aí os nossos queridos professores vão começar a fazer um agendamento, né, para fazer essa apresentação. Vai passando aí para a coordenação, né, quais são as datas que vão apresentar, e passa para a gente que a gente vai estar vendo isso aí. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: para desenvolver qualquer trabalho, meu professor, não é só esse. Não, para qualquer trabalho, nós precisamos ter organização, né? Organização. Bom, como regra que foi já estabelecida para a apresentação desse trabalho, para desenvolver e apresentar esse trabalho, ele pode ser desenvolvido individualmente ou em dupla. Professor, mas o senhor não falou que é equipe? Ora, é equipe de 2, né? Eu botei equipe porque o indivíduo também, se a gente pensar lá pela teoria lá dos conjuntos, lembram lá da matemática, a teoria dos conjuntos? Que o conjunto pode ser vazio, pode ser unitário ou pode ser, né? Então, já sabendo que o trabalho a ser apresentado, entregue, vai ser individual ou em dupla. Lembrando para vocês o seguinte: se for em dupla, procurem, né, pessoas que têm bastante afinidades, né, para que fique bem tranquilo para fazer esse trabalho. Professor, mas teve um tempo atrás aí que o senhor falou em grupo de 5. Não, mas aquele tempo lá, quando a gente estava começando a pensar, né, em formar grupos para desenvolver esse trabalho, não tinha nada definido. Mas agora já tem definido aí, a instituição definiu, a instituição nossa, SEDUC, definiu que o trabalho é individual ou em dupla. Bom, dentro desse conceito para a gente fazer a organização, vamos estabelecer um cronograma para realizar essas atividades.
relacionado ao trabalho. Então aí eu preciso que vocês estabeleçam um horário, um dia, dia, hora, né? Para que vocês possam dedicar para fazer esse trabalho. Fazer pesquisas relativo ao tema que vai ser desenvolvido, processar a leitura, refletir sobre o que vocês estão lendo, né? No material que for lendo, das referências, e também buscar fazer um breve resumo, né, a respeito dos assuntos mais relevantes, até porque e anotar, né, fazer o fichamento mesmo direitinho, para vocês saberem, né, quando for escrever o trabalho, vocês saberem lá como fazer exatamente a citação, seja ela direta ou indireta. Então, vocês vão ter aí como fazer. Então, se organizem dessa forma, para que a gente possa ter um bom trabalho. Regras. Vamos passar aqui algumas regras para vocês, para que vocês possam ter condição de desenvolver um trabalho nota 10. Né? Então a gente vai dar algumas dicas aqui, embora a gente já tenha falado um pouquinho de organização, vamos dar umas dicas mais específicas para vocês, para que vocês possam ter um trabalho impecável. Bom, vamos colocar aqui algumas regras, nota 10. Né? Bom, para que os trabalhos escolares, né, em regra, são fundamentais para que você possa desenvolver uma análise crítica a respeito dos temas ou dos assuntos e também produzir algo a respeito do tema. E a forma de produzir trabalhos, elas podem ser muito diversificadas ou muito variadas. Né? Podemos estar, olha aqui, apresentando, demonstrando, difundindo, recuperando e até mesmo contestando uma percepção. Então, nós temos várias formas aí. Né? E para fazer esse tipo de trabalho, demanda pesquisa, demanda cuidado. Né? Cada um de vocês, né, vão ter que tomar cuidados bastante específicos, né? E também vão procurar também estar motivados para trazer alguma coisa original, alguma coisa inovadora, mas principalmente consolidando o aprendizado. Então, nós vamos ter que motivar a originalidade, inovar e também buscar consolidar o aprendizado. O aprendizado de quê? O aprendizado da disciplina, do ensino médio, das outras disciplinas. Né? Então, consolidar tudo, né? Que é o que você vai. Bom, seja como o trabalho que você seja ele para ser um método de avaliação da matéria, ou também para uma situação que vocês vão fazer mais no futuro, uma conclusão, um trabalho para concluir o curso também, né? É preciso que a gente dedique bastante, né, para poder fazer a entrega de um material completo, com um bom conteúdo textual e um visual impecável. Lembro muito bem que ainda, quando estava fazendo uma pós-graduação, e meu orientador, né, um professor catedrático da USP, e eu estava fazendo um trabalho de conclusão da especialização, e ele reuniu todos os alunos e pasme o que ele disse para nós, né? Ele disse assim, olha, estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês, não se acanhem a perguntar e tal, e tirar dúvidas, e pedir sugestões e tudo mais. Né? Professor catedrático, né? Anos de experiência, né? Professor de uma das melhores universidades do Brasil e também que sai do mundo também, tá no hall aí das melhores também, tá no topo. E ele colocou bem assim, olha,
né? Além de botar toda a disposição para orientar, para fazer o trabalho tudinho, ele disse, olha, como eu vou ser, né, estar como orientador de vocês e vou aparecer no trabalho de vocês. E ele disse bem claro e direto assim, olha, uma frase bem curtinha, né? Trabalhos medíocres, notas medíocres. Eita, pegou pesado, né? Mas isso a gente está colocando isso aí para vocês, é o seguinte, aqui não vai ser essa questão, mas é importante que vocês saibam que o que vocês vão produzir vão levar o seu nome. Vai levar o nome de vocês. Vai espelhar o que vocês, né, como é que está o processo de evolução de vocês no processo aqui de aprendizado. E para que você possa garantir uma direção certa, é preciso vocês conhecer o tipo de trabalho e objetivo. Primeiro passo. Então, já vamos começar conhecendo. Já temos uma coisa que já colocamos para vocês aqui, né? O dia 15 de setembro e o dia 22/09. A nossa temática para entrega no dia 15 e no dia 22 é um retrato da realidade local. Então, queridos professores, queridos alunos, está aí já definido a temática. Professor, mas eu queria fazer de como é que funciona lá o judiciário, eu queria fazer como é que funciona lá o TCE, o TCU, não sei o quê. Não. Aqui já vem definido pela instituição que a temática é um retrato da realidade local. Perfeito? Anotaram? Então, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Quer dizer aqui, ó, entrega, né, ou apresentação, como queiram, nos dias 15 de setembro. Eu vou botar o ano 22, porque senão 15 de setembro tem todo o ano. Em dia 22, né, do 09/22. Professor, mas isso aí é... Essas datas, pessoal, elas estão programadas para que vocês entreguem o trabalho, mas essas datas estão para os cursos técnicos em serviço jurídico. Mas e os outros cursos têm lá suas datas específicas, conforme o calendário lá estabelecido no plano de aulas, tá? Então, não confunda aqui para nós. Nossa temática, um retrato da realidade local, para entrega dia 15 de setembro e dia 22 de setembro de 2022, tá? Professor, mas por que o senhor está... porque aí o pessoal pode dizer 15 de setembro, o ano que vem tem 15 de setembro também, dia 2023, 2024, eu sei que tem, mas a nossa data é aqui. Vamos lembrar um conceito também, que nós já conversamos com vocês, né? Que é a respeito de... Olha aqui, então, lembra que nós falamos aqui, ó? Projeto, né? Lembra que nós falamos que projeto tem data de início e data de fim, né? Nós falamos isso, né? Falamos. Então, data de início, podemos registrar aí, né, a partir de agora, como sendo o nosso início. Embora alguns já podem até já ter começado, então já tem data de início um pouquinho diferente, mas a gente conta como a partir de hoje ter essa data de início. E a nossa data de fim do nosso projeto está aqui. Professor, mas tem duas datas aí. Mas vamos dizer assim, vamos dividir os municípios, né?
Aí, vamos dizer, metade dos municípios apresenta no dia 15, a outra metade apresenta no dia 22. Né? Quem vai ser? Não, isso aí a gente vai trabalhando em cima para poder fazer uma divisão bem direitinho, tá? Então, nós já temos aí que o nosso projeto tem data de início, tem data de fim, bem definido. E nós já temos a nossa ideia, né? Já temos a nossa ideia definida, ou seja, o nosso problema está aí. Professor, mas o retrato da minha realidade não é problema, não. O problema que a gente está colocando em termos de projeto é alguma coisa que nós vamos fazer para resolver um problema, ou trazer uma ideia, ou uma solução, ou um produto novo, ou um serviço novo. E o nosso aqui é um retrato da nossa realidade, produzir um texto, um material. Aí nós temos, coloquei para vocês, a estrutura da apresentação, que vai estar aqui, né, uma capa. Vamos até começar a botar de outra cor? Não, aqui. Opa! Vamos botar de outra cor aqui, vamos botar de vermelho, nós vamos ter uma capa. Opa, não é esse que eu quero, é esse aqui, né? Vamos ter uma capa. Nós vamos ter aqui uma contracapa também. Vocês vão preparar um sumário. Depois vai ter aqui uma parte de introdução, objetivos, né? Uma produção do texto e aí dando sequência às considerações gerais. Então essa parte inicial aqui, né? É uma parte mais limpa. E aqui mesmo é a produção mais específica do nosso trabalho. Professor, mas aí não está dando para me ler esse negócio, está muito pequeno isso aí, não tem como o senhor aumentar essa letra? Tem sim. Mas não se preocupem tanto, né? Porque aqui eu estou dando uma estrutura para vocês, uma apresentação de uma estrutura, uma visão geral, né? E aqui, pessoal, a estrutura da apresentação, vamos botar aqui, né? Geral. Então nós já temos aqui uma ideia. Já começamos a conhecer o nosso trabalho, mas vamos avançar um pouquinho mais. Então, estabeleçam um plano e vamos nos familiarizar com as principais normas. E para fazer um trabalho, pessoal, nós temos principalmente um trabalho escolar ou um trabalho acadêmico que seja, nós precisamos ter um plano. Professor, mas é coisa de administrador mesmo. Coisa de administrador. Tu tem que ter um plano para fazer. Anda minha vida, tem que fazer um plano também, faça o teu plano. Não é certo, Maria das Graças? Aí, Maria das Graças Almeida, bom dia para vocês. Não é certo aí, Luana, que tem que ter um plano? Arley, tem que ter um plano? Pessoal, eu gostaria mesmo que vocês começassem a agitar isso aí, porque, né, a gente poder ter bem coisas, né? Então, necessário fazer um plano. E para que a gente possa fazer um plano, a primeira coisa para fazer um plano, nós precisamos, nesse plano, desenvolver 4 etapas. Conhecer 4 etapas desse nosso plano. Primeira delas é a preparação do tema. Então, o tema nós já temos. Bem, então já temos aqui, né? Já temos o tema, que foi, né, a questão da realidade local, né? E aí também nós vamos precisar de estabelecer o nosso plano de trabalho. O que nós vamos fazer? Eu vou pesquisar no dia tal, no meu horário de manhã, de tarde, né? E aí, partiremos depois para fazer a investigação a respeito do tema, né? E buscar a organização de todo esse material. Primeira coisa que nós temos, essas 4 etapas. Então, o tema... professor, aí se eu boto... Não. Aqui, pessoal, eu já tenho. Vamos botar aqui de Florando para não ficar confundindo, né?
confundir esse temos com o tenho, né? Então vamos botar aqui, ó, né? Olha, ó, eu já tenho, né? Nosso tema está aí, já tem. Já publiquei aqui para vocês que o tema já está definido. A instituição já definiu. E aí nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Na preparação do tema, você precisa conduzir a pesquisa, né? Na preparação do tema, você vai conduzir uma pesquisa de obras, né? E verificar qual é o grau de... verificar a relevância, né, desse tema em relação ao trabalho que você vai produzir. E aí é o momento em que se define qual é o método de pesquisa que vamos realizar. E nós temos dois tipos, né, básicos aí de metodologia. Uma metodologia quantitativa, outra qualitativa, que subdivide em várias categorias. E essas categorias, né, elas podem ser, né, uma pesquisa escolar, acadêmica, que é o nosso caso, ou pode ser empírica, pode ser exploratória, experimental, laboratorial, ou teórica de campo, né? E isso está relacionado, né, à escolha desse tema, tá, do nossa metodologia, vai estar relacionado com o nosso tema, ou a nossa área de estudo, ou a metodologia que vamos utilizar, né, conforme ela está estabelecida pela instituição. No caso nosso, já está estabelecida. Então você não precisa se preocupar tanto. Professor, mas, eu vou explicar para vocês passo a passo essas metodologias. Nessa aula e nas próximas a gente já vai conversar sobre isso. E aí, parte-se para a elaboração do tema, que nessa elaboração nós já temos a temática, né? Mas você pode, quando falou ali de realidade local, você pode já começar a especificar. Minha realidade local é João Costa. Minha realidade local é da comunidade de Esperantina, ou é de Capitão Gervásio. Então, temos aqui já fazer uma delimitação, que é o teu foco que você vai trabalhar. E para que você procurar melhorar, né, a produtividade tua, né, estabeleça um cronograma. O que você vai fazer em cada etapa, né? E nesse cronograma inclua prazo para a conclusão. Ô, professor, mas já é no dia 15, né? Então vai estar lá, que é dia 15 de setembro, tem que estar pronto. Ou no dia 22, de acordo com o que vocês programarem aí com os professores. É uma coisa assim, fazer planejamento, pessoal, não é travar tudo. Então é necessário que você seja flexível no seu plano, mas não abra mão do norte que vocês têm. Ou seja, o conteúdo que você vai produzir. Não sei. Mas aí também é preciso você conduzir uma investigação. Ou seja, buscar conhecer aquele conteúdo, né? Buscar conhecer mesmo. E aí, pessoal, é fazer pesquisa bibliográfica, né? Aí você... Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês entram lá no Google, né? E colocam lá, né? Olha, a realidade local, tal. Coloca lá. Professor, mas esse trabalho não tem que ser inédito e inovador? Mas vamos ver o seguinte, né? Vamos ver o seguinte aqui, né? Para vocês verem essa questão aqui. Vamos dizer assim que João, né? Lá do Rio Grande do Sul, ele desenvolveu um trabalho parecido com esse que você quer fazer, mas a realidade do João é lá no Rio Grande do Sul.
Ele quer lá no Rio Grande do Sul, ele desenvolveu, ou então em São Paulo, ou então no Amazonas e tal, e ele colocou lá no material dele, lá fez a pesquisa e tal, e escreveu o trabalho dele sobre a realidade dele na comunidade agrícola, não sei o que lá, não sei o que lá do Rio Grande do Sul. E você vai fazer o quê? Professor, mas você vai ver a tua realidade, que é um pouquinho diferente da dele, porque a tua é de João Costa, ou é de Hugo Napoleão, ou é de Esperantina, embora você vai abordar coisas semelhantes. Então, você já tem aqui alguma coisa, né, de referencial teórico, né, que está lá na bibliografia para você fazer. Novamente chamando para você, não esqueça da organização. Tá? Não esqueça da organização. A organização, pessoal, é fundamental para que vocês possam ter, né, um trabalho bem feito. Né? E aí são as leituras, os textos, né, os pós-textos, os resumos que vocês, as anotações que vocês vão fazendo. Tudo isso vai ser muito importante. Tá? Mas não esqueça que você tem algumas regras lá estabelecidas pela instituição. E aqui é que nós vamos começar a falar também com vocês sobre as normas técnicas e requisitos, né, para a instituição. Pessoal, muitos queridos alunos, né, muitas pessoas que vão produzir esse trabalho, se descabelam com relação à formatação. Né? E isso tem dado muita preocupação. Mas fiquem calmos, pessoal, que essa questão das normas de formatação, elas são para te ajudar. E essas normas de formatação, elas vão ajudar muito vocês na produção do trabalho, que vai ajudar como você vai estruturar, né? E vai definir, vai te poupar muito tempo. Então, se essas normas de formatação, elas são boas, né? Então você precisa também, né, dedicar um tempo para conhecer bem como é que são essas normas. Aqui eu coloquei algumas normas aqui para vocês, né, de formatação no Brasil, que tem a EBNT e o APA, né? Uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a outra é da American Physiological Society, da Associação de Publicações, né? Mas pode vocês, né, ver assim, nós temos aí as normas, né, que são, né, em termos gerais. Mas aí nós temos aí o seguinte, que essas são normas que podem ser usadas, mas temos que conferir com antecedência qual é a norma que você tem. Né? Tá? Então, vocês não vão pegar, eu vou dizer assim, não, eu vou fazer conforme a BNT. Não. Poderia ser assim? Sim. Mas nossa instituição aqui, a instituição já definiu, né? Aqui, ó, a instituição aqui já definiu, né, uma regra própria. Né? Definiu uma regra própria. Aqui eu trouxe para vocês familiarizar um pouquinho com algumas normas, né? E tem 2 quadros aqui, né? Que dá aqui como a formatação, uma ideia puxada aqui, né? Lá pelo Google, do Canvas, né? Deixa eu voltar aqui, né? Então, utilizando a técnica Canvas, nós temos aqui um padrão, né? De formatação, que dá as características, tal, tanto da BNT como da APA, e o formato da estrutura lá do texto, né? Pretexto, textual, tal, direitinho, né? Mas retomo um pouquinho para vocês. Olha, é muito bom. Tem uma questão meio burocrática no meio, mas é importante vocês conhecerem bem essa formatação, tá? Essas regras aqui, né? É bom vocês conhecerem bem essas regras, para vocês já de início, já começar a fazer esse trabalho seguindo as normas que são
estabelecidas pela instituição. Né? E essas normas, né? Elas estão normatizadas em alguma... Na instituição de ensino tem uma norma específica para isso, né? Caso vocês tenham dúvida, né? É bom conversar com o professor com mais detalhe, né? Mas a gente vai colocando aqui com vocês algumas coisas para vocês conhecerem bem essas normas. Bom, esses dois quadrinhos aqui, vamos aumentar ele um pouquinho aqui, para que vocês possam ver. Que veja só, né? Padrões de formatações, né? Bom, aí, ó, como característica, né? Tem o papel, a margem, a fonte, o alinhamento do texto e o espaçamento entre linhas. Então, a ABNT coloca lá, né? Que é um formato, o papel, né? Branco, formato tipo A4. Aí, como margem, né? Coloca lá esquerda 3 centímetros, superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. E aí pode usar os formatos de letra aí, no caso a BNT, Arial, Times New Roman, ou tamanho 12, cor preta. E o padrão justificado, alinhamento do texto justificado e espaçamento entre linhas de 1,5. Já no AAP, né, APA, ele já fixa lá também o A4, mas aí os espaçamentos também continuam o mesmo, a margem 3 superior esquerda, e inferior e direita 2. E a fonte aqui, ele já limita aqui para ser só a Time News Roman. Né? Cor preta 12, justificado 1,5. Pronto. Né? Tá aí. Agora nós vamos ter o mesmo disso aqui, estabelecido pela nossa instituição. Que nós vamos ver com detalhes, tá, pessoal? E aí a estrutura do trabalho, vocês vão ter lá um pré-texto, uma textura, né? E um pós-texto. No pré-texto vai estar lá capa, lombada, né, folha de rosto. Já mostrei para vocês essa parte de pré-texto. Lembra que eu fiz assim, ó? Tínhamos aqui, ó, 1, 2, 3, né? Aí tinha aqui 2 outras partes. Lembra que eu fiz isso aqui, ó, lá no texto, assim, ó, essa parte aqui. E depois eu fiz essa daqui, né? É o pré-texto e a parte textual e pós-texto, tá? Tá lá já no slide anterior que a gente mostrou para vocês. Também, veja assim, uso de fontes. Uso de fontes. Não é esse? Tchacho, meu. Vai apanhando. Uso de fonte compatível, né? Para manter um equilíbrio do texto, né? Então, pessoal, é o seguinte, se você está lá e escolheu uma fonte direitinho, e no nosso caso, nós não vamos ter muitas alternativas, porque a alternativa que nós vamos ter é aquela que foi estabelecida pela instituição, e aí nós vamos conversar sobre ela, tá, pessoal? Guardem isso que nós vamos escolher. Aqui, se você fosse fazer, né? Poderia ser um Arial, um Time New Roman, um Calibri e outras mais aí que pode ter, está definida lá na BNT ou na APA. Tá aqui, ó, a BNT, né, tem 2 opções, né, Arial e Time News Roman, e a APA fica só com a Time News Roman. Né? Aqui, pessoal, se a nossa instituição fosse mais liberal, a gente poderia experimentar qualquer uma delas. Mas a nossa instituição já estabeleceu um tipo de letra e o tamanho delas e os espaçamentos. Então, isso aí já está estabelecido nisso. Então, não precisa se preocupar nesse momento, nesse aspecto, porque aí já vai para o trabalho de vocês. Já está como feito aí, tá? E veja também que temos que preocupar também com uma hierarquia, né, das informações textuais. E aqui, pessoal, textos longos, né, com fonte Safira ou com outra folha, né, são aqueles que podem, né, dar... essa fonte Safira, ela dá assim uns traçozinhos, né, ao final, né, aqui, ele dá aquela puxada no leitor, mas não é o nosso caso aqui, né? Se vocês forem escrever uma obra, publicar alguma coisa, vocês podem experimentar essa fonte ou então nos outros trabalhos, resumos que vocês vão fazer, usa essa fonte que vocês vão ver que ela dá uma puxadinha, né? Para que a pessoa dá uma hastezinha aqui,
já começa a dar, né, mais uma puxada para o leitor adquirir uma velocidade e fica mais agradável para fazer a leitura também. Também outro aspecto que é importante é estabelecer uma hierarquia das informações. E para estabelecer essa hierarquia, vocês vão ter que ver assim, o grau de importância daquele determinado texto, porque o texto vai ter lá um título, mas também pode ter um subtítulo e um corpo do texto. E isso é importante vocês saberem. Olha, isso aqui eu vou dar um título. Né? E sobre esse título, você pode ter um subtítulo e desenvolver o corpo desse texto. Também temos as regras, né? Dentro das normas técnicas, né? Que vocês podem seguir regras específicas, no caso nosso, regras específicas, incluindo o tamanho e a densidade. A normal, negrito. Então, lá nas nossas normas, quando a gente tiver dando a parte mais específica para vocês, tem no próprio material, tem lá. E tem lá dito assim, o título, né, o corpo do texto tem que ser na letra tal, na fonte de tamanho tal, aí é negrito ou não é negrito e tal, vai dizer lá. E aí usa-se o itálico, quando é que se usa o itálico, entre aspas e tudo mais. Tá lá, né? E isso aqui, pessoal, mantenha isso de acordo com o que está, né? Mantenha essa ideia. Use um tempinho para vocês estudarem bem essa regra da instituição, porque isso aí vai te ajudar em muito. E vou dizer sincero com vocês, vai dar um up bem grande para vocês, tá? Então, querendo ter uma nota máxima, dê atenção aos mínimos detalhes, inclusive na formatação, né? Professor, mas esse negócio da formatação aí não melhora o conteúdo, né? Não melhora o conteúdo, mas dá uma aparência mais legal, mais agradável, não é isso? Então, vocês vão ver, né, que é importante fazer um balanceamento entre os parágrafos do seu texto, para que a leitura fique mais agradável. Então, você vai fazer parágrafos muito grandes. Um parágrafo com uma linha, aí o outro parágrafo com 20 linhas, aí o negócio fica meio, né? Então, vamos dar uma balanceada bem direitinho, né? Uma balanceada com esse aí, né? Para que a gente possa ter parágrafos com tamanhos muito próximos, ou seja, se eu faço o parágrafo de 5 linhas, então ele vai estar girando aí na média 5 linhas, vai estar girando em 4, 5, em 4, 6, né? Aí 4, 5, 6, vai estar mais ou menos assim. E professor, mas é complicado isso aí, né? Tenha calma, não precisa ficar tão preocupado com isso, né? Quando vocês estiverem escrevendo, vocês vão ver que esses parágrafos já vão começar no própria digitação lá do texto, vocês já vão ver que vai dar melhor. E veja só, pessoal, isso vai, né? Esse equilíbrio do texto vai dar, né? Vai favorecer a leitura e, além do mais, vai tornar o seu texto um pouquinho mais elegante, né? E vai ter um visual mais tranquilo. Então, veja só, se você pegar um texto para ler, e se você já observar que ele já vem com equilíbrio, fica ótimo, né? Olha só, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui eu só fiz para chamar a atenção de vocês, tá? Detalhezinho aí. Caso vocês tenham que simplificar alguma ideia ou dar assim um tchan para esclarecer melhor a ideia, vocês vão poder usar também tabelas, quadros e figuras. E isso, pessoal, quando vocês estiverem falando de algum conceito mais complexo, uma tabela ajuda muito. Né? Uma tabela ajuda muito.
Imagine assim, né? Eu vou escrever um texto aqui para vocês, né? O candidato A tem teve nas últimas eleições uma preferência de votos de tantos por cento, no seguinte, não tantos por cento, no tantos por cento. Aí o segundo candidato, fica meio complicado, né? Fica meio complicado, não fica? Mas se vocês fizerem um gráfico, né? Fizerem um gráfico, e aí vocês vão poder assim, olha, tem aqui o candidato A, aqui eu tenho o candidato B, não é isso? E aí nós temos aqui, por exemplo, o candidato C, né? O candidato C, e aqui nós vamos ter uma linha temporal, né? Por exemplo, uma linha temporal, e aqui é preferência, né? Em percentual. Veja que ao olhar o gráfico, fica melhor se eu dizer assim, o candidato A começou lá no dia tal com 2% de preferência dos votos, mas hoje ele já tem, no segundo mês, atingiu os 10%, né? O candidato B começou com uma preferência altíssima, despencou, foi lá embaixo e depois subiu, né? Fica meio complicado para entender, né? Agora batendo assim o olho no gráfico, já vê direto, não vê? Então, use gráficos, né? Vou apagar aqui para botar uns gráficos aqui para vocês, né? Ou também pode ser usado, né? Não só o gráfico, mas tabelas, figuras, né? Sempre, pessoal, observe o seguinte, né? É para dar uma melhorada na apresentação, ou complementar, ou dar uma esclarecida, né? Tá? Principalmente quando você tem as coisas estão, né? Informação que você garantir que a informação chegue, né? Olha aqui. As tabelas, né? Aqui a tabela normalmente a gente utiliza para informações numéricas, né, de uma forma lógica e organizada. Tá? Não, vocês não tiveram ainda, né? Disciplina de estatística, né? Mas lá no ensino médio tem, não tem? Um pouquinho de estatística? Tem, que eu sei que tem. Então lá tem alguma coisa lá de como construir uma tabela, um gráfico. E vocês estão acostumados, inclusive na aula de geografia, né? Fazer análise de gráficos, não tem? Tem, e tabelas também. Então, isso aqui dá uma visualização. Também nós temos a questão dos quadros, né? Os quadros normalmente são tabelas que vão estar em linhas e colunas, onde também nós vamos estar trabalhando, né? Podemos ter dados numéricos ou não, né? Podemos estar com nomes, pessoas, essas coisas, né? E aí serve também para ter uma comparação, né? Dá para ver na tabela, dá para a gente ver uma comparação maior, né? Então, por exemplo, aqui vocês têm aqui uma coluna, né? Que podemos aqui ter o mês 1, mês 2, mês 3, né? Aí nós poderíamos ter o candidato A, o candidato B, e aí aqui você tem alguma coisa, aqui é 10%, aqui é 20%, né, aqui é 30%, tá lá um número, né? E aí o candidato B começou aqui com 30%, caiu para 10%, subiu para 50% e assim vai, tá? Então, fica mais fácil visualizar, né, num quadro dessa forma. Pode usar também outros tipos de gráficos para mostrar. E aí chegamos na nossa figura. Pessoal, aqui é uma generalização de vários elementos visuais, né? Como gráfico, fotografias, mapas, desenhos ou outro tipo de ilustrações, sempre que for necessário para poder dar uma diferenciação maior, né? Uma diferenciação bem maior e deixar uma forma mais dinâmica para ajudar no esclarecimento das tuas ideias que você está colocando, né? Sempre, né? Pode ser essas figuras podem ser dos temas mais variados. Então aí você, por exemplo, se você estivesse falando da minha realidade, e aí eu estou falando da minha realidade, eu estou falando do meu pai, do meu avô e tudo mais, eu posso usar a figura lá, né? Da foto da minha família e dizer lá que a pessoa não sei o que está com a camisa de tá não sei o que, é o meu avô, quem está de vestido é minha avó, e quem está não sei o que está dando não sei o que, e aí é meu irmão, e é não sei o que, tá, e é meu primo. Você não está falando da tua realidade local? Você não está falando, escolheu aí falar da tua família?
Então você pode botar imagem. Mas então você está falando também que pode estar na minha realidade rural, na minha realidade, porque eu sou lá do interior, lá do assentamento e tudo mais. Pá! A imagem lá do assentamento. Podemos usar os arranjos locais? Com certeza, Isaac, com certeza você vai poder usar, mas tem que estar centrado na tua realidade local. Se o arranjo local está focado aí, então poderá usar sem problema, tá? Mas nós vamos conversar um pouquinho mais, tá, a respeito disso. Também aí, colocando para vocês quando for usar gráficos, tabelas, e se você trouxe essas tabelas, né, você tem que observar, né, a qualidade da imagem. Não adianta colocar uma imagem toda embaçada, que aí a pessoa não vai nem conseguir ler. Então tem que olhar a qualidade da informação. E outra coisa mais, se você estiver falando, por exemplo, dentro da tua realidade local, que tem não sei o quê, da renda per capita aí na cidade de vocês, no município, e a informação sobre renda, não sei o quê, velho, tem que ser confiável, né? Fonte confiável, aí vê, BGE, essas coisas, né? Então a informação tem que ser confiável. Se vocês desconfiarem da informação, se ela é real ou boa ou não, se você desconfia e não tem certeza que é uma informação confiável, não use. É preferível você não usar do que apresentar uma informação não confiável. Imagina, né, informação não confiável, aí está aqui no meu município, né? Aí, a turma de Isaías Coelho, né, que está fazendo os arranjos locais. E se as informações sobre os arranjos locais, né, que vocês têm aí, se essa informação está dizendo que, olha, nos meus arranjos locais aqui, a nossa produção de café é de tantos, está lá na informação, de tantos milhões de toneladas. Opa, essa informação com certeza não é confiável, né? Isaías Coelho, ser o maior produtor de café do mundo? Com certeza não é. Até porque não é praia do Nordeste plantar café. Tem algumas pessoas que plantam? Tem, mas não é a praia. Né? Então, é ver. Né? Mas assim, se você buscou informação, trouxe lá uma imagem, trouxe um quadro, alguma coisa, né? Diga de quem é. Diga de quem é. Quem é que fez aquele quadro? Quem é que produziu aquela informação? Dê o crédito para a fonte. Até porque, pessoal, isso é uma postura ética, né? Eu não vou ficar pegando a informação dos outros, né, e jogar aí. Né? Não vou fazer isso. É loucura, né? Então, estamos aí com esses aspectos aqui que nós já comentamos, da qualidade da fonte, da imagem. Então a imagem tem que ser bem nítida para você ver a confiança, se essa informação ela é importante, se ela é verídica, né? Se na dúvida, caia fora. Mas não esqueçam, pessoal, não esqueçam de citar a autoria, né? Não esqueça de citar a fonte. No caso de citação de obras, né, você pesquisou e tem lá alguma informação. Lembra lá daquela publicação lá que você pegou lá num trabalho parecido que foi feito lá no Rio Grande do Sul e foi feito lá pelo João? Então você vai dizer lá, olha, que aquela informação, né, você está fazendo ela, você está dando, vai dizer lá, utilizar lá, não, segundo João, né, ou uma citação direta, ou então uma citação direta, você vai colocar lá o texto literal do autor, né? Ou da imagem, né? Você vai estar utilizando na direta, você utiliza o material direto do autor. Nós já apresentamos numa aula anterior esse procedimento, não já? Já. Né? E aí vocês têm, né, como fazer isso aí. E na citação indireta, pessoal, a citação indireta, eu recomendo mais para vocês utilizar a citação indireta, porque você vai estar falando, você vai estar interpretando as ideias, né? Você vai estar colocando, né? Explicar conforme o autor falou. Você não precisa usar as mesmas palavras dele, você vai usar palavras um pouquinho diferentes, que são as tuas palavras
que vai estar mais, essas tuas palavras vai estar mais no teu contexto, então, eu recomendo usar, né? Eu recomendo usar. Mas caso vocês queiram usar uma ou a outra, não tem problema. Mas não esqueça, né, de colocar lá nas tuas referências, né, a tua fonte. O que é que a pessoa desenvolveu, o autor lá, ele tem todo o direito lá, é dele. Foi ele, a ideia foi dele. Bom, você também pode fazer citações, né, de obras consultadas, né, e deu créditos para eles. Mas para fazer a citação das obras, né, nós temos aí dois formatos, né, para fazer. Um deles é um sistema numérico e o outro é um sistema autor-data, né? No sistema numérico, né, você faz uma referência, e coloca lá, você está escrevendo lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você coloca lá um númerozinho, pum, coloca um númerozinho aqui, vamos supor aqui, ó, você vai colocar, tipo aqui, você vê e tal, aí você atravessa de nota de rodapé, aí você coloca lá 1, né? Significa que aqui na nota do rodapé, você vai colocar a fonte, é o fulano de tal, publicou no livro tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Vocês dão uma olhada em alguns livros, tem muitos livros que trazem esse tipo de citação numérico, né? Mas também nós temos que ver o seguinte, essa citação, né, ela é aceita aí, né? Ela é aceita também, quando você vai usar a BNT, mas temos que ver se temos que conferir lá na regra da nossa instituição, se está podendo fazer esse tipo de citação. Eu vou dizer para vocês, se a nossa instituição não comentou nada, está dentro da BNT, podemos fazer. E aí tem a citação, o autor-data, em que você coloca lá, né, o pensamento, coloca os dados, a informação, tudo mais, de uma forma simples, e lá entre parênteses você coloca o nome do autor e o ano dele, né? Esse sistema autor-data, ele é aceito pela BNT, e no caso da APA, ele é obrigatório. A BNT aceita a numérica e aceita também o autor-data. Mas volto a dizer para vocês que tem que ver lá como é que está a regra estabelecida na nossa instituição. Nós vamos ver lá. Mas assim, você fez a citação lá no texto, mas lá no teu finalzinho você tem lá, né, a tua referência bibliográfica, você tem que botar ela lá no final também. Tá? Aí você vai colocar ela lá. A capa do teu trabalho, né? Se bem que a capa do nosso trabalho aqui, ela já está bem definida como é que é, né? Então vou mostrar para vocês as capas. Mas se você for fazer um outro tipo de trabalho, coloque ser de forma bem objetiva, que esteja mesmo relacionado com o tema, tá? E temos aí que algumas informações são indispensáveis, né? Que no caso nosso trabalho, nós temos que ter aí, no nosso caso aqui, o nome da instituição de ensino, o nome do colégio, o seu nome, o título do trabalho, a cidade em que o trabalho será apresentado e o ano de entrega. Isso aqui já vamos ter lá. E apresento todos esses dados de identificação, tá bom? Vai ser muito bom a gente ter isso aí. E aí, inicie seu trabalho levando em conta as especificações de cada elemento textual. Mas, né, nós vamos voltar aqui. Opa, cadê? Cadê? Aqui, né? Então, vamos voltar aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos começar a tratar de questões mais específicas das nossas regras e como vamos fazer o nosso trabalho, tá bom? Olha, pessoal,
Espero que tenham começado a sanar as dúvidas de como vocês fazerem o trabalho. Então, na próxima aula, não esqueçam, se tiverem alguma dúvida a respeito desses, pergunte, não fiquem caladinhos, tá bom? Um abraço e até a próxima.